Você já tentou comprar uma criptomoeda e você viu que você pagou muito mais caro do que devia lá no P2P mesmo da Binance, ou vendeu muito mais barato e você não tem ideia por que você está perdendo tanto dinheiro? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês exatamente o que é essa ordem P2P, perfis que você pode seguir, podem te ajudar você quando você for fazer transações no P2P. Bora lá? Então, gente, estamos aqui na Binance. Vamos aqui para o P2P. Eu vou explicar para vocês o que está fazendo vocês perderem essa quantidade de grana absurda, às vezes que você nem sabe que você é. É só uma questão de entender o P2P. Vamos aqui nas ordens para checar o histórico. Então, vamos lá. Aqui vamos entender essas colunas, essas ordens que você cria. Aqui você vai encontrar a ordem que você está. Aqui tem um pagamento pendente que eu estou vendendo uma ordem agora. Aqui é o tipo e a data. A venda de USDT pode ser BTC, outra criptomoeda, e a data e a hora. O número da ordem é o identificador da ordem para quando você for contratar um suporte, você só envia o número da ordem e ele vai saber exatamente que ordem é essa. O preço que eu estou pagando, que a pessoa que está pagando que eu estou vendendo, que é de 5,78, a quantidade Fiat cripto, R$ 2.500 que eu estou comprando, que é a quantia Fiat, e para receber a quantia cripto de 432,22. Se a pessoa está pagando 5,784, vamos ver se está certo isso. 2.500 dividido por 5,78,4, que vai ser igual a 432,22. Ela vai receber exatamente isso, tá? Isso está correto, mas a contraparte é chat e status. Aqui está a favor liberar, a contraparte é o apelido da pessoa, status é favor, liberar, cancelado, concluído, enfim. Em que situação está essa ordem neste exato momento? Vamos clicar aqui para ver como funciona. Entrei na ordem aqui. O valor fiduciário, ou seja, a moeda Fiat, a pessoa está comprando R$ 2.500, o preço dela é de 5,784, a quantidade total de cripto é 4,32,22. Lembre-se de que há uma taxa envolvida de 43 centavos dentro dessa quantidade de cripto. Aqui está quem está fazendo o pagamento, que é a Miriam Reis Dança Jesus, está pedindo para confirmar. Ela vai fazer via transferência bancária, então vai aparecer aqui o método de pagamento dela. Se eu for pegar aqui o perfil dela para ver se ela é, para identificar se ela é uma compradora recorrente, se ela conclui suas ordens, taxa de conclusão. Aqui, todas as negociações feitas. Ela fez 10 negociações no total na vida dela. Ela então é uma pessoa que ela já fez 10 trades nos últimos 30 dias, taxa de conclusão de 30 dias. Um pouco estranho também, não sei porquê. Taxa de conclusão é basicamente, se eu faço 100 trades, eu vou ter, e 100 trades eu confirmo que eu fiz as ordens, então você tem 100% de taxa de conclusões nesses 30 dias. Agora, se nesses 30 dias eu tive um cancelamento dessas 100 negociações feitas, e esse cancelamento é responsabilidade minha, então eu vou ter 99% de taxa de conclusão, porque ele vai tirar 1% de um trade que eu não fiz. O tempo médio de liberação é 0 minutos. Eu chuto que ela nunca fez uma venda, que essa daqui é para quem faz vendas. O tempo médio para ela efetuar um pagamento é de 5 minutos. Ela abre a ordem, efetua o pagamento, coloca como pago, demora 5 minutos para fazer isso. E aqui está a primeira negociação dela, foi há 49 dias atrás, e aqui está as informações mais detalhadas. Então, analisei o perfil dela, e aqui ela efetuou o pagamento certinho para mim. Então eu vou fazer a liberação para ela. Vou confirmar a liberação. Vamos agora checar as compras. A compra não muda muita coisa. Aqui está o valor fiduciário, o preço que
a pessoa que eu estou comprando, que é no caso uma compra agora, eu estou comprando, e aqui eu vou pagar R$ 264,70. Não, eu vou pagar pela quantidade total de R$ 264,75. Se você for pegar para fazer as contas aqui, é 1.480, que é o preço total que eu estou pagando, dividido pela quantidade de USDT que eu vou, por cada USDT que eu vou pagar. Vou pagar R$ 264,75 há um arredondamento, tá? Para 75, mas assim faz isso. Mas por que aqui aparece 264,70? Tem uma taxa de 5 centavos de USDT envolvida nisso. Então, se você for somar a taxa com isso daqui, dá 264,70. Você vai receber isso daqui. Sempre isso daqui. E aqui é a quantidade total em free. Eu usei o método Pix para concluir esse pagamento, tá? Se você for aqui no método de pagamento, você pode cadastrar um método de pagamento aqui, tá? Envolvido. Vamos analisar um perfil qualquer para você ter uma ideia de como funciona isso daqui. Vamos supor que eu quero fazer uma compra com esse capital aqui que está com um preço bom, 5,69. E hoje o dólar está 5,58. Aqui ele fez um total de 213 negociações. Nos últimos 30 dias foi 36 vezes, tem uma taxa de conclusão 100% dessas 33 vezes. Quando aperto para que o pagamento foi concluído, ele libera em menos de 1 minuto. O tempo médio de pagamento que ele demora para trazer o pagamento para a pessoa é um pouquinho mais de 1 minuto. E aqui está outras informações. Primeiro trade dele foi 413 dias atrás. Aqui está todos os anúncios de compras online que ele fez. E anúncio de venda ele não tem nenhum, sem anúncios. E você pode seguir ele para saber quando que ele vai postar esses anúncios. Tanto para você vender, para comprar. Aqui a avaliação dele é de 36. 36 foi positivo e nenhum negativo, então ele tem 100% de aprovação. E os comentários aqui, todos fizeram aqui, transações rápida. Então ele é um cara que transaciona bem rápido. E agora, Matheus, por que às vezes eu sempre perco e parece que eu estou perdendo dinheiro? Porque eu estou pagando muito mais caro pelo Spin. Então vou aqui nos meus anúncios, essa compra que eu estou fazendo aqui. Essa é 5,59 e o dólar ele está hoje valendo 5,58. Se você for pegar, já que o USDT ele segue o dólar, se eu for pegar aqui 264,75 dólares, vai aparecer aqui que 1.477 e eu paguei nesses USDTs cerca de 1.480 dólares, 1.480 reais. Parece que eu perdi 3 reais, mas geralmente no P2P você acaba sim pagando um pouco mais caro em algumas transações. Ou não, tem gente até que vende mais barato, consegue vender. Aqui essa pessoa que acabou que efetuou uma compra comigo na data de 9. O preço sempre varia, tá? Amanhã talvez o dólar esteja 5,70, se eu for pegar 5,76 e ele recebeu, se eu pegar as contas aqui, R$ 1.000 por 5,76 cada. Ele vai pagar 173,52. Então vamos pegar aqui e eu vou seguir como estou seguindo o dólar americano. Parece que ele perdeu dinheiro, certo? Então é mais ou menos esses cálculos, como funciona o cálculo. Então aqui ele pagou R$ 1.000, mas quando você vai ver na cotação de hoje, exatamente nesse horário, 13h11, ele na verdade está valendo 968. Ele vale 968, mas você vai pagar na ordem R$ 1.000, que é uma cota, uma taxa, uma cotação que ele faz. De 5, acho que está uns 3, 5% dessa cotação feita. Então por isso que parece que você paga mais caro ou vende mais barato. Mas isso depende das contas que você for fazer. Sempre tem essa consciência. O cálculo que você faz é o que vale.
A Bybit não muda a história é basicamente a mesma. Se eu for pegar o perfil da Caldeira P2P, que é uma pessoa que eu faço recorrentemente uma compra, ela tem nos últimos 30 dias 950 ordens completas, no total, desde que ela criou a conta dela, ela tem mais de 5.493 ordens, sendo 1.560 compras e 3.933 vendas. Ela tem uma taxa de conclusão nos últimos 30 dias de 98%. Ela tem muito bem avaliada, de 495 avaliações, apenas 3 não gostaram dela, então 99%. Tempo de liberação é 1 minuto, então se você coloca como concluído o pagamento, ela libera, passou 1 minuto, ela liberou. E aqui está o tempo de pagamento, ela demora 2 minutos para efetuar um pagamento na ordem de venda. Ela criou a conta há 896 dias atrás e ela fez o primeiro trade dela aqui no P2P há 624 dias atrás. Todas as ordens de compra que ela coloca para eu efetuar a compra. Aqui são as ordens de venda que ela coloca. Se eu for pegar aqui a ordem dela, eu paguei R$ 9.900 para ela, pelo preço de R$ 5,63 e 1.757 SDT. Se eu for fazer na calculadora, 9.900 dividido por 5,63 vai dar basicamente a mesma coisa, só que tem uma pequena abreviação que eles fazem. Eles fazem esse arredondamento para cima. Aqui você checa, ela envia a chave Pix para mim, o método de pagamento. Geralmente ela não deixa aqui registrado. Ela sempre lê as observações de qualquer ordem. Aqui, se eu coloquei como positivo, que ela foi muito boa. Aqui de venda, ela foi cancelada, mas tem os métodos de pagamento que ele poderia ter escolhido. E BRL Balance, transferência, esses são os 4 métodos. Coin. Na KuCoin tem uma pequena diferença. Você não tem um perfil para você dar positivo ou negativo. Vamos ver todas as ordens completas, aqui o status, o valor que você está pagando, o preço, quantidade de taxas, a data e quem é o comerciante, o tipo de ordem, que é a ordem P2P, também tem ordem spot. Preço 5,84, 171, valor total 1.000, o ID da ordem, identificador, o método de pagamento via Pix, a data que ela criou a ordem e a data que demorou para ser concluída a ordem. Se você pegar uma ordem de compra, vai ser a mesma história. Completado, ordem que demorou 14 minutos para ser concluído. Basicamente isso. A pessoa pagou R$ 3,81 e o valor total foi R$ 712 que ela efetuou de transferência. R$ 712 que eu comprei, no caso. Dividido por 3,81 dá 187 mesmo. E se você for lá ver quanto que dá 187 dólares na cotação do dólar, 187 dólares dá 1.083. Dos 700 e poucos reais que eu paguei, na cotação de hoje, eu fiquei com 1.043 dólares. Tive um pequeno lucro aí. Você quer entender como que você está pagando mais caro e até mesmo vendendo mais barato essas ordens. Agora você entende como você pode conseguir se defender disso, entender melhor o perfil de outras pessoas e principalmente de pessoas para você conseguir fazer compras melhores e fazer com que você pague mais barato e venda menos caro. Fazer com que tenha um certo equilíbrio também no P2P para você. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você se inscreva, ative o sininho, compartilhe para várias pessoas aí, para eu continuar com esse trabalho. E se inscreve, dá vários joinhas, e é isso, te amo, falou!